Boa noite, bem-vindos ao STP em linha, edição 5 de março de 2015. A missão médica constituída por voluntários da China-Taiwan, que esteve no país durante 10 dias a realizar consultas gratuitas no âmbito da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a China-Taiwan, deixou o país hoje. E o balanço da missão foi positivo. 3.640 pacientes foi o número total de consultas realizadas pela missão médica da China-Taiwan, constituída por 29 voluntários que esteve no país durante 10 dias a realizar consultas em vários distritos do país. O Dr. Chang Shu-tsai, chefe da missão de voluntários, fez um balanço positivo das ações desenvolvidas por eles durante este período de tempo. O balanço que fazemos desta atividade em São Tomé e Príncipe é bom porque este grupo sempre teve o objetivo de prestar serviços o melhor que se pode prestar e o país é lindo, maravilhoso e quanto à aderência das pessoas foi muito bom porque as pessoas apareceram trazendo os seus casos para serem solucionados. A ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, congratulou-se com as ações desenvolvidas pela equipa de voluntários e sublinhou que essas missões devem ser mais longas. Foi bastante interessante porque nós podemos constatar que foram 3.000 e tal membros da população que acorreram, portanto, a estas localidades. Várias intervenções. Eu, como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Embaixador ontem, eu acho que sim, que é interessante campanhas dessas acontecerem, mas provavelmente olharmos um pouco mais para outro tipo de intervenção, porque a acupuntura, nós temos imensas pessoas com problemas de saúde, como puderam constatar, mas eles vão ficar a precisar de mais tempo, portanto até era interessante pudessem alongar um pouco mais a vossa estadia. É uma questão de pensarem para a próxima vez virem por um período mais longo. O embaixador da China-Taiwan em São Tomé e Príncipe garantiu que a embaixada vai continuar a colaborar com o país. Em primeiro lugar, eu quero agradecer nosso grupo, os médicos e paramédicos voluntários de Taiwan Root Medical Peace Corps. Podem aceitar minha convite para vir em São Tomé e fazer os serviços médicos para São Tomé. E, em segundo lugar, eu agradeço os apoios que o Ministério da Saúde que deu para este grupo e para ele mais fácil implementar a missão deles. E, finalmente, eu quero afirmar a embaixada da República da China, Taiwan, vai continuar a colaborar com o São Tomé governo para garantir melhoria das condições de vida e também dos santomenses, também de santomenses. E acho que este tipo de missão vai continuar. Esse grupo de médicos e paramédicos pertencentes a uma ONG taiwanesa denominada Taiwan Root Medical Peace Corps, prestou serviços de consulta e distribuição de medicamentos, sobretudo na creche de Monte Café e no distrito de Mesoshi. A monitoria do orçamento foi o tema de formação de 4 dias realizada pela FONG-STP. O objetivo da formação, que teve o seu término esta tarde, foi de capacitar as ONGs sobre a matéria orçamental como forma de fazer o devido acompanhamento das políticas públicas no país.
Numa altura em que o governo está a elaborar o orçamento do cidadão, as organizações da sociedade civil foram capacitadas no sentido de dar as suas colaborações na execução do Orçamento Geral do Estado e fazer um melhor acompanhamento das políticas públicas. Para o secretário permanente da FONG-STP, depois de um Orçamento Geral do Estado for elaborado, este deve ser submetido à sociedade civil para apreciação. Hoje em dia, não basta haver apenas eleições livres e o direito ao voto. É preciso que as autoridades ouvem, não é? Portanto, fazem aquilo que nós chamamos de consultas públicas. E eu penso que é um bom exercício fazer o orçamento cidadão, ouvindo diretamente as pessoas, para, com base nisso, projetar-se o orçamento. Agora, nós entendemos que este é apenas um momento. O outro seria, uma vez ouvido a população, elaborado o orçamento, ele deve ser submetido, não é verdade, à sociedade civil para pronunciar sobre o mesmo, numa perspectiva de análise política do mesmo, porque por vezes você pode ouvir a população, mas o orçamento pode não refletir essas preocupações. Então, daí que há um segundo momento de apreciação deste orçamento. O que nós de facto defendemos é de que no momento em que o governo apresenta ou submete o orçamento à Assembleia, ele deve estar também disponível à sociedade civil para que nesta altura a sociedade civil possa fazer a sua análise, não é? E apresentar a sua perspectiva. O formador fala dos conteúdos abordados durante a formação. Conferindo-lhes várias ferramentas teórico-práticas, como, por exemplo, como é que se consulta uma lei orçamental, como é que se faz a leitura crítica de um orçamento do Estado e qual é a ligação que se pode estabelecer entre a execução do orçamento do Estado e a lei, o sistema de administração de finanças públicas do Estado e a lei de licitações e concurso público. Porque o Estado, para funcionar no seu dia a dia, precisa de contratar bens e serviços para si. E existe, ao nível da lei, critérios estabelecidos, consolidados, de como é que se faz esta contratação de bens e serviços, que são dispositivos previstos já na lei de licitação. E a lei de licitação também se liga, por outro lado, com aquilo que é a lei do SAF. E, por seu lado, com a lei orçamental, que é essa lei que autoriza o governo a fazer arrecadações de receitas e a executar o seu orçamento para a satisfação das necessidades coletivas da população. Os formandos usaram o microfone da TV Andi Live para dizer o que aprenderam. O que eu aprendi foi saber quando é que o povo pode também reivindicar os seus direitos, como é que o dinheiro do povo é utilizado, como é que o povo muitas vezes pode contribuir com o Estado e o que o Estado deve fazer para também em favor daquilo que o povo conseguiu contribuir. Eu acredito que eu vou tentar passar as informações dentro do meu circuito, onde eu trabalho, com as crianças, com os jovens e adolescentes, sobre o direito do cidadão em pedir contas ao Estado, que eu acho bastante importante. As ONGs, enquanto parceiros do Estado, têm a obrigação de seguirem, acompanharem e perceberem o que o Estado vem fazendo a nível da execução do Orçamento Geral do Estado. É isto que nos tem cá. Portanto, nós estamos cá a aprender a monitorizar o Orçamento Geral do Estado em matéria de investimentos, sobretudo, quando os investimentos são propostos, quando é que não se realiza. O formador faz a sua avaliação sobre os seus formandos. É uma leitura positiva, com algumas reservas. Reservas porque compreendo que as organizações da sociedade civil são tomenses, particularmente no que diz respeito a esta área da monitoria orçamental, estão ainda a ensaiar, são organizações que estão a emergir, que têm este sonho de
como cofinanciadores do Orçamento do Estado, acompanharem como é que o dinheiro das suas contribuições está a ser gasto e para que fins, e qual é a qualidade efetiva dos empreendimentos com que este dinheiro é gasto. Há algumas coisas que têm que ser consolidadas, mas isto leva o seu tempo. Mesmo em contextos de democracias mais desenvolvidas, a mudança não é do dia para a noite, as pessoas têm que amadurecer, têm que perceber que o seu papel é muito relevante e importante para que o Estado olhe para essas pessoas, para essas organizações, não como organizações ou pessoas críticas, como adversários, mas que complementam a sua atividade e a sua função, porque há coisas que uma pessoa que está na posição de primeiro-ministro não tem capacidade para fazer o acompanhamento. E os seus assessores muitas das vezes produzem relatórios que não são realísticos. E se tem um cidadão organizado em termos de sociedade civil e que faz também o acompanhamento paralelo, pode produzir informação que se complementa, que até pode ser aquela que está mais próxima da realidade, que é diferente daquela que o governante no seu gabinete não tem acesso. Esta ação de formação está enquadrada no projeto Sociedade Civil para o Desenvolvimento, de referir que uma sociedade civil organizada e formada, na visão de vários especialistas, contribui para o desenvolvimento sustentável de qualquer país. Na sequência da decisão do Presidente da Assembleia que exigia que as bancadas parlamentares enviassem a lista dos deputados que queriam exercer funções a tempo inteiro ou não, vários deputados da Casa Parlamentar optaram por suspender os seus mandatos desde o dia 27 de fevereiro por razões de incompatibilidade. Entre eles estão os seguintes nomes: Álvaro Santiago, Adérito Ramos, Elísio Teixeira, Cecílio Quaresma, Bonifácio Sousa, Otávio Fernandes e Alberto dos Santos, todos do ADI. Elsa Pinto, Filomena Dalva e Raul Cravide, do MLSTP-PSD. Daí, os que ficaram, todos estão a exercer as funções a tempo inteiro. Depois dos 100 dias de governação do 16º Governo Constitucional, Andem Live saiu às ruas para ouvir as opiniões dos santomenses acerca do desempenho da mesma governação. Uns dizem que as mudanças já se fazem sentir e outros dizem que tudo está na mesma. Chefe do Executivo santomense Patrício Trovoada, ao fazer a autoavaliação, considera de positivo os 100 dias do seu mandato, apesar dos grandes problemas com que enfrenta o país. Por isso, a nossa equipa de reportagem quis saber a opinião dos populares acerca do novo Executivo e as suas ações. Uns acreditam que tudo está na mesma, mas esperançosos nos dias melhores. Os primeiros meses de governação do primeiro-ministro, ele falou que os primeiros passos ele já tem dado, né? Mas eu acho que a vida de santomense está na mesma, né? Tendo em conta que ele está a trabalhar para mudar, eu acho que vamos esperar. Os primeiros meses de governação do tal ministro só está a decorrer, como eu posso dizer, só os papeladas, né? Mas o santomense tem esperança, o santomense precisa de dinheiro para sobreviver. E é isso que eu acho que mais tarde, eu acho que o dinheiro pode aparecer para desenvolver a vida de cada um santomense. Eu vejo os 3 meses da governação do governo, no país vejo que há uma tranquilidade, né? Não há já essa polêmica de partido, discussão do outro tal governo, outro, vejo que há uma tranquilidade. Isso que eu vejo os 3 meses da governação, que eu vejo para mim que está normal. Faz um balanço positivo? Eu não posso dizer nem negativo, nem positivo. Outros santomenses veem a nova governação política com os bons olhos, apesar de reconhecer que ainda é muito cedo para se fazer uma avaliação profunda. Eu acho que está a correr bem. Está a correr bem. Bom, quando a minha parte está a correr bem, tá bem? Mas os outros assim não têm assim muito a acompanhar coisas muito bem assim, porque, sabe, quase não tem tempo assim que é para seguir essas cenas assim que acho que está correndo bem. Eu, normalmente, vendo as coisas, está mesmo normalizado, porque este governo é um governo de grande posição,
é um governo de grande capacidade que possa resolver todo quando é parte do povo de São Tomé e Príncipe. Para mim está numa fase inicial, mas para mim tudo está indo bem e eu espero que tudo daqui para frente será muito melhor. E para mim está indo bem com esse novo governo. Estamos numa fase, o nosso atual governo está numa fase da iniciativa, mas ele está a trabalhar bem. Algumas coisas que ele tem realizado, que a própria população tem os olhos a ver. E para mim é um homem com potência mesmo para trabalhar. E eu acredito que ele vai trabalhar e trazer emprego e algumas coisas que jovem dia a dia. Enfim, passa uma situação péssima. Como dizia o velho ditado, a esperança é a última a morrer. Por isso, a esperança nos dias melhores são os votos dos santomenses. A esperança é a última coisa que nós temos na nossa vida, né? Apostamos nele e vamos ter essa esperança que um dia que tudo vai correr bem. A esperança é a última a morrer, tá vendo? Mas só que a esperança esgota, tá vendo? Já é sinal de esgoto? Não, mas a gente vai estar esperando até esse dia que as coisas melhores possam chegar. A esperança é mais ou menos que eu posso ter. Eu sei que num dia que haverá trabalho, emprego à vontade, as coisas que estão mesmo difíceis hoje em dia vai ter que estar tudo normalizado, porque o governo começou o trabalho agora, não se pode fazer nada por enquanto agora. Tem que planificar as coisas, ter um orçamento geral, as coisas todas, depois agora resolver o problema. Portanto, aqui fica o balanço dos santomenses sobre os 100 dias da governação do 16º Governo Constitucional. Em comunicado distribuído a alguns órgãos da comunicação social do país, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP-PSD, reagiu sobre as declarações proferidas pelo presidente do partido ADI, Patrício Trovoada, a propósito do último Conselho Nacional deste partido. O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe teceu duras críticas contra o líder do ADI, Patrício Trovoada, tendo-o acusado de tentar desviar as suas responsabilidades governamentais e atribuir culpas aos anteriores governos do arquipélago. A MLSTP-PSD considera que o ADI é também responsável pela atual situação do país, tendo argumentado que o partido de Trovoada esteve no poder em vários governos desde 1991 e que o próprio líder do ADI já exerceu as funções de assessor de ex-presidentes, foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro por 2 vezes. Para o MLSTP-PSD, Patrício Trovoada faz alusão à situação do país sem ainda ter um orçamento de Estado nem soluções concretas como prometeu em campanha eleitoral, tentando desviar-se das suas responsabilidades, atribuindo culpas aos anteriores governos. Os sociais-democratas sublinham ainda que Trovoada pretende, com as suas insinuações, provocar a oposição para que haja reações, para depois justificar-se que não estão a deixá-lo a trabalhar. Tendo qualificado o discurso de leviano e populista para tentar ludibriar a população, o MLSTP-PSD acrescenta que o líder do ADI deve trabalhar e cumprir as promessas de campanha, ao invés de estar à procura de responsáveis dos problemas que enfrenta fora do governo. A maneira de vestir, sobretudo das senhoras do antigamente, não tem nada a ver com uma forma de hoje em dia. Com isso, a nossa equipa de reportagem saiu às ruas para recolher os depoimentos sobre a temática. Anteriormente, na nossa sociedade, a forma de vestir era diferente comparativamente à de hoje. Mas, com o desenvolvimento e evolução da moda, os costumes e a forma tradicional de vestir entrou em desuso, pois a moda e as influências estrangeiras foram conquistando a nossa sociedade. Tchuna baby, saias curtas, roupas decotadas são os tipos de vestuários que conquistaram a sociedade santomense. A sociedade tem estado a copiar muitas modas estrangeiras e não estão a vestir adequadamente como convém, porque vejo o vestuário das nossas mães, de nossas avós, não é como as nossas jovens vestem hoje em dia. Até dá-me a impressão que eles, que se fosse uma maneira, andassem nua. Porque hoje em dia nota-se que os homens estão a usar mais calça e as calças estão a rear, e as senhoras que deveriam usar uma saia bem até o joelho, as estão a subir. Hoje em dia, o que está na moda
usa-se, né? Mas há pessoas que põem exagero, há outras pessoas que põem normal. A sociedade está acompanhando a evolução da moda e cada um vai vestindo da sua maneira, se bem que há alguns exageros na nossa sociedade, de algumas pessoas vão vestindo. E o que achas que deveria ser feito? Bom, esse já é o trabalho de casa da parte dos familiares, né? Os pais que têm os seus filhos devem conversar com os seus filhos do jeito que eles vestem na sociedade. Tipo, tu não vais então um edifício, uma instituição pública de educação para te escorar. Falamos com a Sônia, vendedora de roupas. Ela também concorda que existe um exagero com a forma de vestir na sociedade. Cada dia a moda está influindo, está vendo? As miúdas gostam mais das coisas extravagantes. Né? Uma miúda de 18 anos vai querer pôr um vestido que mais? Vai querer pôr um curto, que é um chuna, uma saia que está na moda lambada, elas gostam, fica bonito. Mas eu não sei, para o meu ponto de ver, quando eu tinha meus 18 anos, aqueles calções assim eu não usava. Mas agora, tá na moda, né? Temos que usar. Ela está na moda e achas que é a forma correta de vestir? Bom, eu acho não. Para o pastor Carlos da Glória, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rua 3 de Fevereiro, existe uma degradação total. No que toca a veste em Santo Tomé, é uma depravação total naquilo que é a forma de vestir, tanto nos homens como também nas mulheres, de uma forma geral. E o que no passado não foi assim, para nós conhecermos o passado, a nossa própria cultura em si, que é uma cultura que poderíamos dizer muito fina com relação à própria veste em si. Conhecemos as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós a trajar-se de uma maneira muito respeitada. O pastor avançou ainda que a gênese do vestuário vem desde o Jardim do Éden, segundo o contexto bíblico. Se olharmos no contexto bíblico, iríamos ver que a veste tem o gênese, né, do vestuário, está mesmo no Jardim do Éden. A veste surge também por causa do pecado. Porque quando Deus criou Adão e Eva, viviam nu e não se reconheciam que estavam nu e se realizavam em todas as atividades normais daquela maneira. Quando cometeram pecado, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aí, porque tinham consciência do pecado, a primeira atitude foi cozer folha de figueira e cobrir-se. E Deus, para reprovar aquela atitude do homem, reconhecendo a inclinação da fragilidade do ser humano em si, o homem fez folha de figueira, mas Deus matou um animal e com a pele daquele animal, Deus fez túnicas de pele para Adão e para Eva. De uma forma geral, todos concordam que existe um exagero. Mas o que fazer para atenuar esta situação? Segundo o pastor Carlos da Glória, todos devem colaborar para melhorar a forma de vestir e, consequentemente, valorizar mais os corpos. Iniciou esta quinta-feira os exames médicos para os jogadores das equipas de primeira divisão de futebol. As equipas de Folha Fede e de Correia são as primeiras a serem submetidas aos testes médicos. Os trabalhos estão a ser conduzidos pelo Centro de Medicina Desportiva e terão a duração aproximadamente de 2 semanas. A nova época desportiva avizinha-se e a TV Andim Live deseja a todos boa sorte. E assim, com a página desportiva, colocamos ponto final ao STP em Linha, edição 5 de março de 2015. Voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite.